Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e chegou o dia de mais um Revivendo Temporadas, onde contaremos a história da temporada de 2010, uma temporada muito marcante, com 3 equipes brigando pelo título, 6 pilotos que assumiram a liderança nesse campeonato, um campeonato extremamente equilibrado, onde cada corrida era um capítulo especial e que teve emoção até a última corrida, onde tivemos polêmicas, muita emoção, muita ação e, claro, uma briga ferrenha pelo título. Uma temporada lendária que marcou o começo ou final de uma década, seja lá como você queira interpretar. Então, sem mais enrolações, vamos direto para o vídeo. 2010, uma nova era. What the f*** are we doing here? Stop there for another free rider, please. I feel so good! Fernando is faster than you. Du bist Weltmeister! A Fórmula 1 em 2009 vivenciou um dos momentos mais inesperados de sua história, com uma novata Brown GP e um quase conto de fadas conquistando o campeonato de construtores e o de pilotos com o Jenson Button. Brown, que ao final de 2009 foi vendida por 60 milhões de libras para a Mercedes, que agora teria uma equipe própria na Fórmula 1. E sim, em 2009 a principal mudança foi a aerodinâmica e em 2010 as mudanças foram esportivas. O reabastecimento após 18 temporadas estava banido da Fórmula 1. E agora, um novo sistema de pontos era adicionado, que valorizava novamente a vitória e dava pontos até o 10º colocado. As favoritas ao título eram Red Bull, Ferrari e McLaren, essas duas últimas querendo se recuperar de um aquém em 2009. Mercedes e Renault corriam por fora, buscando surpreender e mirando pódios. Williams, Force India, Sauber e Toro Rosso fechavam o pelotão intermediário. E 3 equipes novas se juntavam ao grid. A Lotus Verde do malaio Tony Fernandes, a Virgin do bilionário britânico Richard Branson e a pequenina Espanha ou HRT. Elas foram as escolhidas pela FIA para poder ocupar as 3 novas vagas no campeonato, que ainda teve a saída da Toyota. Na dança das cadeiras, as principais mudanças foram o Alonso indo para a Ferrari, o atual campeão Jenson Button indo para a McLaren e o retorno de Michael Schumacher após a aposentadoria em 2006, onde foi para a Mercedes junto de Nico Rosberg. Já no calendário teríamos o retorno do GP do Canadá, a volta de Hockenheim para o GP da Alemanha e a chegada do novíssimo GP da Coreia do Sul em Yogan. O campeonato começaria no Bahrein e terminaria em Abu Dhabi com 19 corridas ao todo. Muitas novidades, muitas expectativas e assim a Fórmula 1 chegava para seu início no Bahrein. 24 pilotos, 12 equipes, 3 favoritas e somente uma iria levar o título. Era assim que a Fórmula 1 chegava para o GP do Bahrein de 2010, a abertura do campeonato. E o GP seria disputado em um traçado diferente, no chamado layout de Endurance, com 6,2 km de extensão e 9 curvas a mais. Bem diferente do traçado de 2009 para trás usado no circuito de Sakir. Na pista, o pole position foi uma Red Bull, a de Sebastian Vettel superando as 2 Ferraris. A de Massa em segundo, voltando à Fórmula 1 após o grave acidente na Hungria em 2009 e Fernando Alonso em terceiro. As danicas decepcionaram, com um ritmo quase 3 segundos mais lento do que a Toro Rosso, que era uma das piores equipes do pelotão intermediário. A corrida então iria rolar, com direito à apresentação de carros lendários com pilotos lendários em homenagem aos 60 anos de Fórmula 1. As ciclos vermelhas então se apagaram e 2010 enfim começava. Alonso tomou o segundo lugar de Massa enquanto Vettel seguia líder. Uma fumaça saía do carro de Webber, mas era somente um susto. Os primeiros abandonos da temporada vieram dos novatos Karol Shandok e Lucas de Grassi, além da rodada do também novato Nico Hülkenberg. Os líderes começaram a parar nos boxes, onde agora a agilidade seria essencial. Hamilton passou Rosberg e Button passou Webber, tudo isso dentro dos boxes, mostrando que uma boa parada seria algo fundamental. Sebastian Vettel se encaminhava tranquilamente para a vitória, mas no terço final de prova, a Red Bull de Sebastian Vettel perdeu potência. Com isso, Alonso e Massa passaram facilmente o alemão. Hamilton também se aproximou rapidamente e passou com facilidade. Uma possível vitória se transformava em uma corrida fora do pódio. Fernando Alonso venceu a abertura do campeonato em sua estreia pela Ferrari,
com dobradinha junto de Felipe Massa. Lewis Hamilton completou o pódio, um começo dos sonhos para o sonho espanhol no lendário carro vermelho da Ferrari, e um retorno impressionante de Felipe Massa, enquanto Vettel saía do Oriente Médio com um problema na vela de sua Red Bull o assombrando nesse início. Após 4 anos, a Austrália não sediou a abertura da temporada, apenas a segunda vez que isso aconteceu desde 1996. E agora era a segunda prova do ano. Mark Webber, o homem da casa, buscava um tão sonhado pódio na Austrália e quem sabe uma vitória. E a outra Red Bull, a de Vettel, queria esquecer a prova barenita. No treino classificatório, uma surpresa. Lewis Hamilton foi eliminado ainda no Q2, onde largaria da 11ª posição. E agora a dobradinha da Red Bull na primeira fila, Vettel em primeiro e Webber em segundo. Mas com pista molhada no domingo, tudo poderia mudar. O que aconteceu? Felipe Massa largou bem e pulou para segundo, enquanto Fernando Alonso se envolveu em um toque com Jenson Button e Michael Schumacher e caiu para o final do pelotão. Button e Alonso saíram sem danos, enquanto Michael Schumacher teve de trocar sua asa. E Petrov fez uma largada espetacular, pulando de 18º para 10º, enquanto uma forte batida envolvendo Kobayashi, Buemi e Hülkenberg causava a entrada do safety car. Na volta 6, logo após ser ultrapassado por Lewis Hamilton, Jenson Button arriscou colocar os pneus slicks. Estratégia arriscada e condições complicadas da qual Button é mestre. De começo não deu tão certo, mas 3 voltas depois todo mundo começou a colocar os slicks. E nisso Vettel era o líder e Button já aparecia em segundo após ultrapassar Kubica. Webber, que parou depois, perdeu posições, mas depois recuperou a de Massa, onde ele e Hamilton se enroscaram metros depois e Massa ultrapassou os dois. Vettel estava tranquilo na liderança, mas na volta 26 os seus freios o deixaram na mão, e o alemão então estava fora da prova. Com isso, Jenson Button assumia a liderança em Albert Park graças à sua arriscada estratégia. É o segundo problema de Vettel em 2 corridas, ligando o alerta da confiabilidade. Hamilton, Webber e Rosberg optaram por 2 paradas. Com isso, a briga pelo segundo lugar era entre Kubica, Massa e Alonso em uma incrível corrida de recuperação. A Ferrari ordenou que Massa deixasse Alonso passar, com o famoso Fernando is faster than you. Fernando behind is faster than you. Porém, o brasileiro segurou firme a posição e não estava aliviando. E faltando 3 voltas para o final, Webber, Hamilton e Rosberg chegaram nessa briga, onde Webber passou dos limites e isso aconteceu. Agora Mark Webber bateu no Hamilton. Uma corrida para esquecer do homem da casa. Na frente, o atual campeão do mundo Jenson Button venceu na Austrália com o surpreendente Kubica em segundo e o estrelado Massa em terceiro. Simplesmente uma corridaça em território australiano do começo ao fim. A terceira etapa da temporada seria o GP da Malásia, que historicamente ficou marcada pelos seus temporais e pelo clima quente. E dessa vez a chuvarada veio no sábado, onde uma péssima estratégia de McLaren e Ferrari, que soltaram seus pilotos somente quando a chuva tinha apertado, Hamilton, Massa e Alonso, todos esses ficaram no Q1. E Button, que conseguiu passar para o Q2, ficou na brita. O pole foi Mark Webber brilhando na chuva com o surpreendente Rosberg em segundo e Vettel em terceiro. Na frente, as Red Bulls buscavam a vitória, enquanto as McLaren e Ferraris buscavam a recuperação. Na largada, Vettel pulou de terceiro para a liderança, assumindo a ponta na Malásia. Lewis Hamilton foi o showman da prova, se recuperando rapidamente com direito a uma boa batalha com Petrov, que terminou com um zigue-zague do inglês, onde apenas uma advertência foi dada, e o calor malaio estava castigando os carros, onde tivemos muitos abandonos. As Ferraris optaram por colocar os pneus macios no final de prova, com isso Felipe Massa passou de Jenson Button, mas quando chegou a vez de Fernando Alonso, Opa! 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 o espanhol abandonava a corrida faltando 2 voltas para o fim, com problemas de motor. Na frente, Vettel vencia sua primeira no ano, com direito à dobradinha da Red Bull, afinal Webber foi o segundo. E Nico Rosberg conquistava seu primeiro pódio pela Mercedes com um terceiro lugar. Seria a virada de chave da Red Bull? E após essa prova, Felipe Massa era o líder do campeonato. Em Xangai, acontecia a mesma coisa nos qualis, Vettel na pole e Webber em segundo. As Red Bulls estavam imparáveis, mas no domingo uma velha conhecida entrou em cena novamente, a chuva. E na partida, Alonso largou bem demais para assumir a ponta, só que mais à frente descobriríamos que na real ele queimou a largada e com isso um drive-thru estava a caminho. Um acidente na primeira volta causou a entrada do safety car. Assim, vários pilotos aproveitaram para colocar os intermediários nesse período. Rosberg e Button, porém, seguiram com os slicks.
Alonso foi punido e pagou a sua punição. E Hamilton e Vettel batalharam por quase uma volta inteira, onde essa briga foi parar até nos boxes, onde eles colocaram os pneus slicks e voltaram lado a lado. Uma cena espetacular. Assim como toda a corrida, que teve no total 93 ultrapassagens, o recorde do ano, sendo Lewis Hamilton o principal entretenimento da corrida. Nico Rosberg, portanto, era o líder, só que um errinho dele fez Button se aproximar e consequentemente o ultrapassar. O atual campeão novamente liderava. A pista ficou escorregadia novamente, ou seja, todo mundo colocando intermediários. Nisso, Felipe Massa foi ultrapassado por Fernando Alonso na entrada dos boxes. Eis a primeira confusão na Ferrari. E após o novo safety car com direito a uma zona na relargada, Lewis Hamilton estava novamente on fire, onde após a chuva apertar e ele chegar em Rosberg, o campeão de 2008 passou o alemão da Mercedes após novas paradas. Hamilton então se aproximava rapidamente de Button, porém sem efeito. Jenson Button venceu a sua segunda corrida na temporada, assumia a liderança do campeonato e mostrava que não era o atual campeão à toa. Hamilton completou a dobradinha e Rosberg mais uma vez foi ao pódio. E assim estava a classificação do campeonato após 4 provas. Button era o líder e em segundo aparecia um surpreendente Nico Rosberg, enquanto as Red Bulls estavam decepcionando, porém era somente a quarta de 19 provas. Agora vamos para a primeira polêmica do ano, o duto F da McLaren. O duto F era o dispositivo que tinha esse nome por ficar em cima do F do patrocínio da Vodafone na McLaren, que era ativado pelos pilotos ao tirar uma das mãos do volante nas retas, para não cobrir o buraco do fluxo de ar que fazia o sistema funcionar. Nisso, os carros ganhavam velocidade nas retas, o que favorecia muito a McLaren em pistas com longas retas como por exemplo Sepang e Xangai, e que dava cerca ali de 9 km por hora de vantagem nas retas. Porém, rapidamente quase todas as equipes do grid adotaram essa ideia, cada um do seu jeito. Alguns nas mãos, outros nas pernas, mas sempre era uma parte do corpo necessária para ativação. Porém, o sistema chegava a ser um pouco perigoso e com isso foi banido em 2011. Esse duto F inclusive fez a FIA se movimentar para o ano seguinte, buscando também algo que aumentasse as ultrapassagens. E nisso surgiu o DRS. O DRS, tão amado e odiado, a famosa asa traseira móvel que segue até os dias atuais na Fórmula 1. Após as provas asiáticas, a Fórmula 1 chegou na Europa para o GP da Espanha em Barcelona. E novamente a Red Bull dominou a primeira fila, mas agora com a ordem invertida. Webber na pole e Vettel em segundo. Enquanto a corrida foi tranquila para Webber, para o Vettel não foi bem assim. O alemão, após as paradas, perdeu o segundo lugar para Hamilton. E depois, além de problemas nos freios, ele também escapou na brita, obrigando a fazer um novo pit stop, caindo para quarto. E na última volta, isso aí aconteceu com Hamilton. Lewis Hamilton, que era o segundo, teve o pneu furado na última volta e terminou com 0 pontos. Pontos esses que depois seriam valiosos. Webber então venceu a primeira dele no ano, com Alonso em segundo e Vettel em terceiro. O australiano, enfim, acordou para o campeonato. Na próxima etapa, no charmoso Principado de Mônaco, uma Ferrari começaria muito mal o final de semana. Fernando Alonso, durante o terceiro treino livre, bateu na curva Massanetti. E com isso teria que largar da última posição na corrida, pois não deu tempo de participar do Q1. No quali, Webber foi novamente o pole position, com o Vettel em terceiro e o surpreendente Robert Kubica aparecendo no meio das Red Bulls. Kubica colocando a Renault lá em cima. Na largada, Vettel passou o Kubica, porém Webber seguia líder. Mas na primeira volta, Hülkenberg bateu forte e o safety car entrou na pista. Alonso então aproveitou isso para colocar os pneus duros, indo até o fim da corrida, se aproveitando da durabilidade dos Bridgestones. Jenson Button abandonou a prova por um motivo bem bizarro. A equipe esqueceu de retirar a tampa do seu radiador, o que fez o motor superaquecer e consequentemente o abandono. Rubens Barrichello, mais à frente na prova, bateu na subida do cassino após acertar uma tampa de bueiro solta. Só bizarrices acontecendo em Mônaco. Alonso naquele momento se recuperou bem e estava à frente de Schumacher na sexta posição. E no final de prova, Jarno Trulli montou em cima de Karel Chandhok na rascasse e a corrida terminaria com o safety car, com vitória de Mark Webber a segunda seguida e Vettel e Kubica completando o pódio. Mas não acabaria por aí. Schumacher na última curva ultrapassou Alonso para ser sexto.
Só que mais tarde os comissários de prova, incluindo seu rival Damon Hill, entenderam que a ultrapassagem de Schumacher foi ilegal, e com isso levou 20 segundos de punição, terminando em 12º lugar. Um final, digamos, maluco. Istanbul Park, Turquia. Aqui as coisas esquentariam de vez. A Ferrari já começou o fim de semana sofrendo. Fernando Alonso foi eliminado ainda no Q2 e largaria da P12. E Felipe Massa, 3 vezes vencedor na Turquia, seria apenas o 8º. Essa que era a corrida 800 da Ferrari na Fórmula 1. Na frente, Marco Webber cravou a sua 3ª pole seguida, se mostrando o cara do momento. Lewis Hamilton largaria da P2 e Vettel da P3. Webber manteve a ponta na largada, enquanto Vettel passou e foi repassado por Hamilton. Lewis Hamilton, inclusive, que pressionava muito Marco Webber até começar as paradas, onde Vettel foi o primeiro a parar, e quando os líderes pararam de forma simultânea, o alemão assumiu a 2ª posição. Então, com direito a pingos de chuva na pista, Webber, Vettel, Hamilton e Button brigavam pela vitória. Os 4 estavam colados. E aí, faltando 19 voltas para o fim, as Red Bulls ficaram próximas demais. Olha o que eles fizeram! Ah, Sebastian Vettel, você tem que aprender um bocado ainda, viu? Sebastian Vettel errou, causou um acidente que o tirou de prova. E também prejudicou Marco Webber, que com isso caiu para 3º, ter que trocar sua asa dianteira. O clima de guerra civil na Red Bull estava mais quente do que nunca. E lá na frente a briga não ficou muito legal com a McLaren não. Lewis Hamilton e Jenson Button brigaram lado a lado pela vitória, deixando todo mundo na McLaren apreensivo. Mas no fim, Lewis Hamilton prevaleceu e venceu a sua primeira corrida em 2010, com uma dobradinha McLarista com Button, e um frustrado Marco Webber chegava em 3º. A McLaren naquele momento estava mais que feliz, enquanto a Red Bull era só complicação. No Canadá, as equipes chegaram com o dilema: os pneus. Após um ano de ausência e com asfalto novo, o circuito Gilles Villeneuve estava se mostrando um pesadelo para os compostos supermacios e médios os utilizados naquele final de semana. Com isso, algumas equipes decidiram fazer o Q3 com os pneus duros, os médios, como foi o caso da Red Bull. E assim, Lewis Hamilton cravou a primeira pole não Red Bull do ano no Canadá, empurrando o carro após o treino inclusive. E assim, na largada, Lewis Hamilton manteve a ponta com Vettel logo atrás, enquanto Felipe Massa e Vitor Liuzzi se achavam nas primeiras curvas. Na volta 7, Lewis Hamilton e Fernando Alonso pararam nos boxes para vocês verem o desgaste desses pneus, onde o espanhol voltou na frente após uma disputa lado a lado. E a corrida nas primeiras voltas estava muito movimentada pelo extremo desgaste dos pneus, onde até mesmo Sebastian Buemi apareceu na liderança, atrapalhando então Alonso, que foi ultrapassado por Hamilton, que voltou a ser líder. Jenson Button passou o espanhol depois, já na segunda metade de corrida, para ser o P2. E as Red Bulls novamente estavam em corridas complicadas. Webber, após uma punição de 5 posições por trocar o câmbio, não conseguiu emplacar sua estratégia de largar de duros, enquanto o Vettel estava com problemas em seu carro que o evitou de atacar. Lewis Hamilton, de forma brilhante, venceu no Canadá, com direito a mais uma dobradinha na McLaren, onde Alonso completou o pódio e o mau momento da Red Bull voltou mais uma vez. Agora a classificação estava desse jeito aqui. Lewis Hamilton agora era o líder do campeonato, com Jenson Button aparecendo em 2º, formando a dobradinha da McLaren no campeonato. Webber e Vettel eram P3 e P5, enquanto Alonso era o 4º colocado. Massa caía de rendimento e era somente o 8º. Porém, muita coisa ainda mudaria em 2010. A Fórmula 1 chegou em Valência para o GP da Europa de 2010, com a McLaren vivendo sua melhor fase no campeonato. Mas novamente foi Sebastian Vettel o autor da pole position, com Webber em 2º. Na largada em Valência, Vettel foi bem, porém Webber largou muito mal, caindo de 2º para a 9ª posição. E em uma pista de difícil ultrapassagem que teve 0 ultrapassagens no ano anterior, a Red Bull chamou Webber para os boxes na volta 7 em uma tentativa de undercut. Nisso ele voltou atrás de Kovalainen, onde as coisas não saíram tão bem assim. Marco Webber, em um acidente espetacular aéreo, bateu muito forte e o safety car veio à pista. O australiano saiu tranquilamente de sua Red Bull, mostrando a alta segurança daquele carro. Uma cena que choca demais esse voo de Marco Webber. Na hora da entrada do safety car, Lewis Hamilton passou depois da linha do safety car do que o safety car.
porém depois ele ultrapassou. Nisso ele conseguiu parar rapidamente e voltou em segundo, enquanto as Ferraris foram prejudicadas e o Alonso voltou somente em décimo, o que foi alvo de muita reclamação de Fernando Alonso, onde Lewis Hamilton foi somente punido na volta de número 25, 16 voltas depois, inclusive sem alteração na posição de pista. Alonso então ficou muito irritado, afinal ele estava preso atrás de Adrian Sutil, onde ficaria assim até o fim de prova. Sebastian Vettel lá na frente voltou a vencer, com Hamilton em segundo e Jenson Button em terceiro, completando o pódio. Alonso foi somente o oitavo e Rubens Barrichello conquistou uma excelente P4 com a Williams. E Kobayashi fez uma ultrapassagem na última curva da última volta. E após a corrida tivemos um raro momento onde 9 pilotos foram punidos com 5 segundos ao término de prova. Isso por terem sido rápidos demais durante o safety car. Porém, pouca coisa foi alterada. Na Inglaterra, em uma reformada Silverstone onde a Fórmula 1 passaria a correr em um novo traçado, as coisas voltaram a esquentar na Red Bull. Ambos os carros receberam atualizações em suas asas dianteiras. Porém, após Vettel sofrer danos em sua asa dianteira nova, a Red Bull transferiu a asa dianteira nova de Mark Webber para Vettel, que gerou uma indignação de Mark Webber após a pole de Vettel no sábado. No sábado também, o homem da casa Jenson Button ficou no Q2 e largaria somente de 14º. E em dia de final de Copa do Mundo, a corrida começaria em Silverstone, onde o Vettel foi tocado, teve o seu pneu furado e foi parar no final do grid. Com isso, Mark Webber era o líder. Era uma reviravolta e tanto e até bem rápida. Além disso, o contato entre Massa e Alonso furou o pneu do brasileiro. Um começo bastante movimentado. E após os pitstops, Alonso e Kubica disputaram posição, onde o espanhol cortou a curva e ultrapassou o polonês. O piloto da Renault depois abandonou e o da Ferrari foi punido com drive-thru por ter cortado a curva e ultrapassado. E para o azar do Alonso, o safety car veio logo depois por detritos na pista, o que impediu ele de pagar o drive-thru nessa hora. E depois parou no final do grid após pagar a punição. Vettel, que se safou de tomar uma volta de Mark Webber, reacendeu na corrida, passando Massa, Alguersuari, Petrov, Hülkenberg, Schumacher e Sutil para terminar na 7ª posição. E na dianteira, Webber vencia mais uma, agora em Silverstone, com Hamilton e Rosberg completando o pódio, onde o australiano deu um recado. O recado estava dado, Mark Webber voltou para a briga e agora talvez fosse o número 1. Essa corrida é dura de falar, mas infelizmente é um importante capítulo da temporada de 2010. A Fórmula 1 desembarcou em Hockenheim para o GP da Alemanha, onde o homem da casa Sebastian Vettel conquistava mais uma pole. Agora com as Ferraris de Alonso e Massa na 2ª e 3ª posições, o ressurgimento da escuderia italiana. A corrida seria realizada exatamente um ano depois do forte acidente de Massa no GP da Hungria de 2009. Massa, apesar da sua sequência de 3 corridas sem pontuar, havia voltado ao seu alto nível em 2010, chegando a liderar o campeonato. E na largada as coisas ficaram ainda melhores. Felipe Massa saltou de 3º para 1º antes mesmo da curva 1, com Alonso, seu companheiro, em 2º. A largada dos sonhos para o brasileiro e para a Ferrari. Mas a partir daí, começou a tensão. Após os pitstops, as posições estavam as mesmas. Felipe Massa na liderança e Fernando Alonso em 2º. O espanhol então foi chegando e os dois chegaram a ficar lado a lado disputando posição, onde o brasileiro segurou legal e nisso Alonso esbravejou. Alonso estava pressionando a Ferrari a deixar ele passar, e na volta 48 veio a seguinte mensagem. Okay, so Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Felipe Massa ouviu a mensagem, entendeu e tirou o pé para Alonso passar. Com isso, o espanhol liderava o GP da Alemanha de 2010. A reação do paddock logo na hora já foi estranha, afinal as ordens de equipe na época eram proibidas. Alonso venceu a prova em Hockenheim com dobradinha da Ferrari, com Massa em 2º e Vettel em 3º. E no pódio, uma cara de pouquíssimos amigos de Felipe Massa. E foi assim até a coletiva. Can I go? Or Go, Sebastian. have a shower? O GP da Alemanha de 2010 deu o que falar. Stefano Domenicali e Fernando Alonso, na maior cara de pau, disseram que não houve nenhuma ordem de equipe e que achavam que o Massa tinha tido problema de câmbio e que foi o piloto brasileiro que escolheu fazer isso, mesmo que as expressões de Massa após a prova dissessem o contrário.
A FIA então deu apenas uma multa de 100 mil euros para a Ferrari, onde inclusive um repórter contratado pela FIA chamado Lars Osterlind investigou o incidente e mandou um documento de 160 páginas para o Conselho Mundial de Automobilismo, pedindo uma punição de 5 segundos para Alonso e a perda de pontos da Ferrari dessa corrida nos construtores. Mas eles julgaram e mantiveram a punição inicial, apenas 100 mil euros. A FIA inclusive no ano seguinte decidiu liberar de vez as ordens de equipe. No fim, tudo acabou em pizza. E 2010 vem se mostrando um ano com muitas divergências dentro das equipes. As Red Bulls com conflito interno, a Ferrari com a ordem de equipe, só a McLaren que escapou de uma treta grande. Na última prova antes das férias, em meio a toda essa polêmica com ordens de equipe, a Fórmula 1 chegou na Hungria. E lá a Red Bull estava mais forte do que nunca, com Sebastian Vettel na pole, 1.2 na frente da Ferrari mais próxima, que era de Fernando Alonso, em terceiro. Enquanto isso, Jenson Button ficava no Q2 na 11ª posição. Mas como em outras vezes em 2010, o que define é o domingo. E na largada, Webber perdeu posição para Alonso enquanto Vettel seguia líder. Schumacher deu uma passeada fora da pista. Ô, Schumacher, às vezes malandragem demais atrapalha. E Petrov surpreendia na 5ª posição antes de ser ultrapassado por Hamilton. E por detritos na pista, o safety car entrou e todo mundo parou, com exceção de Marco Webber. E junto disso tivemos um caos total no box, com Kubica e Sutil batendo e Nico Rosberg perdendo o pneu traseiro. Fora Sebastian Vettel, que entrou em cima da hora nos boxes. Na relargada, o alemão dormiu no ponto e com isso Webber abriu uma vantagem gigantesca logo de cara. E essa vantagem aumentaria ainda mais quando Vettel foi punido por ter ficado longe demais de Marco Webber na relargada, o que enfureceu o alemão. Hamilton, o líder do campeonato, teve um problema de câmbio e abandonou. Teríamos reviravolta no campeonato. Após seguidas voltas voando com o pneu macio e um overcut monstruoso, Marco Webber voltou tranquilamente na liderança quando fez seu pit stop. Vettel, no entanto, ficou preso atrás de Fernando Alonso, onde assim seguiria até o fim de prova. E o Rubinho fez isso aí. Quero ver, bora Rubinho! Ai, 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 ai. Que é isso? Passou Barrichello! Webber então vencia mais uma, com Alonso em segundo, Vettel em terceiro e Massa em quarto. O australiano agora era líder do campeonato. Não tinha forma melhor de ir para as férias de verão na Fórmula 1. A Fórmula 1 voltava em Spa, na Bélgica, um templo sagrado do automobilismo, que a gente sabe, quando chove lá, as coisas ficam malucas. E logo no sábado, o caos veio à tona, com inúmeros carros escapando ainda no Q1. E em um treino imprevisível, Marco Webber foi o pole position, se aproveitando da chuva no final do Q3, com Lewis Hamilton em segundo e Kubica se surpreendendo de novo em terceiro. E a chuva não daria trégua no domingo. Na largada, Marco Webber largou muito mal e com isso o Lewis Hamilton se aproveitou para ser o líder, com Kubica logo atrás. E ainda na primeira volta, na buzz stop, todos passaram reto. Rubinho, que estava completando 300 corridas na Fórmula 1, acertou em cheio o Fernando Alonso, abandonando então a corrida. Já o espanhol seguiu na prova, porém no final do grid. O safety car então entrou na pista e com isso Kubica caía para a 4ª posição. Button era o segundo e Vettel o terceiro. Os dois foram se ameaçando, mas na volta 16 o Vettel passou um pouco do ponto. Olha aí, não, Vettel, você vai perder o campeonato, Vettel, porque você é muito afoito para muita bobagem. Jenson Button estava fora da prova e Sebastian Vettel precisou trocar a sua asa dianteira. O inglês sofreu um duro golpe na briga pelo título e o alemão também, que iria piorar, afinal Vettel foi punido com um drive-thru por ser o culpado do incidente, o colocando lá atrás, onde se envolveu em outro toque com Liuzzi, onde furou o pneu. O clima bipolar da Bélgica deu as caras, onde a chuva foi substituída por um solão e depois por uma chuva novamente. Nas voltas finais, a chuva voltou com tudo e dessa vez bem forte, onde Hamilton levou um baita susto e quase jogou a corrida fora. Nisso todos pararam para colocar os pneus de chuva, onde o erro de Robert Kubica deu a 2ª posição de graça para Marco Webber. E Alonso bateu, causava um novo safety car e dava adeus a uma difícil corrida. Apesar de muita ação, pouca coisa mudou lá na frente. E Lewis Hamilton vencia novamente e reassumia a liderança do campeonato. Webber foi o segundo e Kubica o terceiro, um baita resultado. E a classificação pós-Bélgica estava assim:
Hamilton e Webber foram os únicos postulantes ao título que pontuaram na Bélgica. Curiosamente, também foram os 2 primeiros da corrida. Então, abriram muito para o resto, restando 6 corridas. Monza, uma catedral da velocidade, a casa da Ferrari onde seus fanáticos tifosi fazem a festa. E por ser uma pista de altíssima velocidade com muitas retas, a Red Bull sofreu uma barbaridade, com McLaren e Ferrari sendo as favoritas para a vitória, onde inclusive Jenson Button quis usar o duto F, o Hamilton não. Uma diferença que seria no mínimo interessante, mas o pole foi Fernando Alonso com Jenson Button logo atrás para o delírio dos tifosi, que ficariam mais felizes ainda no domingo. Mas antes, um leve susto, onde Jenson Button tomou a ponta na curva 1 e Alonso foi ameaçado por Felipe Massa, onde metros depois o líder do campeonato Lewis Hamilton errou o cálculo e deu nisso. A suspensão dele quebrou e assim ele estava fora do GP da Itália na primeira volta. Um lance parecido com o que aconteceria 8 anos depois com um certo piloto na mesma curva, onde aqui seria uma virada de chave no campeonato do Hamilton. Alonso seguiu colado em Jenson Button a prova toda e na volta 36 veio o momento crucial da prova. Jenson Button fazendo sua primeira e única parada. Fernando Alonso então acelerou o máximo que pôde para executar um overcut, que foi bem executado. Alonso era o líder do GP da Itália para a festa italiana em Monza. Após 4 anos, um piloto da Ferrari estava próximo de vencer na terra da Ferrari. Sebastian Vettel fez uma estratégia ousada, com 52 das 53 voltas de corrida com pneu macio. Ele parou na penúltima volta, a estratégia deu certo e ele terminaria numa ótima 4ª posição. Mas o delírio estava na ponta, com a vitória de Fernando Alonso das Astúrias no GP da Itália para a festa da torcida italiana em Monza. Button foi o segundo e Massa o terceiro. Alonso festejava demais, afinal esse poderia ser o divisor de águas dele na temporada. Chegamos no glamour de Singapura, que pense você que essa corrida foi chata ou tranquila. Fora da briga pelo título, tivemos mudanças na Sauber. Saiu Pedro Della Rosa e veio Nick Heidfeld. E para começar, logo no Q1, Felipe Massa teve problemas e precisaria largar então do fim do pelotão. E a surpresa foi Fernando Alonso na pole, de forma inesperada, superando as Red Bulls de Vettel e Webber. A tensão era alta e na partida Alonso largou bem e defendeu agressivamente a primeira posição, enquanto o toque entre Lewis e Heidfeld causou um precoce safety car. Vários pilotos fariam suas paradas únicas ali mesmo, no começo, como Marco Webber e Felipe Massa. Marco Webber então estava escalando muito bem o pelotão até que veio outro safety car na pista após um bizarro e estranho acidente de Kobayashi e Bruno Senna, onde na relargada Lewis Hamilton foi para cima do australiano, onde houve contato e quem levou a pior foi o campeão de 2008. Lewis Hamilton pela segunda corrida seguida ficava fora da prova, pela segunda vez seguida em um contato evitável. 2 corridas atrás ele liderava o campeonato e agora ficava para trás. Michael Schumacher pela segunda vez na prova se envolvia em contato com uma Sauber. Primeiro foi Kobayashi e agora Nick Heidfeld. Kubica teve o pneu furado e caiu para a 12ª posição. Mas o polonês foi o showman da prova, saindo de 12º para 7º nas voltas finais e realizando várias ultrapassagens. Na última volta, Vettel estava a menos de 1 segundo de Alonso, ameaçando o espanhol pela liderança. Mas em meio ao curva line pegando fogo, pela segunda vez seguida, Alonso vence a prova, vence Singapura, somente 2 décimos à frente de Sebastian Vettel. Marco Webber completava um pódio desse movimentado GP em Marina Bay. Seria essa a remontada de Alonso no campeonato? Em Suzuka, lugar com tantos momentos históricos e memoráveis na história da Fórmula 1, a temporada chegava com a diferença entre o líder e o 5º colocado de somente 25 pontos. Só que no sábado o clima decidiu não cooperar. Uma forte chuva impediu a realização do treino naquele dia e com isso o quali ficaria para domingo de manhã no Japão, onde Vettel e Webber fariam a primeira fila e Robert Kubica herdaria o 3º lugar de Hamilton, que trocaria o câmbio. Antes da prova, o brasileiro Lucas de Grassi bateu a sua Virgin na ida para o grid de largada. Com isso, ele nem largou. E na largada a bagunça tomou conta. Petrov bateu logo na partida e mais à frente Lewis e Massa também bateram.
Hülkenberg foi outro que ficou. Kubica, que estava em segundo, teve um pneu solto durante o safety car e abandonou. E embora ali uma chance de pódio ótima para a Renault. Mas as emoções ficaram para o final de prova, com o Hamilton tendo problemas em seu recém-trocado câmbio, onde perdeu a 4ª posição para Button. Além de Kobayashi sendo a atração da corrida com bonitas ultrapassagens, fora o estouro de motor de Sutil e a batida de Nico Rosberg. Mas lá na frente, Sebastian Vettel venceu tranquilamente com Marco Webber completando a dobradinha da Red Bull. E Fernando Alonso papou mais um pódio nessa boa sequência. E o campeonato tava desse jeito aqui, faltando 3 provas para o fim. Marco Webber tinha 14 pontos de vantagem para Alonso e Vettel, que estavam empatados na segunda posição com 206 pontos, Alonso à frente pelo critério de desempate. Hamilton e Button estavam mais longe, mas ainda na briga pelo título. Uma nova etapa em um novo país? Era assim que a Fórmula 1 chegava na Coreia para inaugurar o GP da Coreia do Sul em Yongan, uma cidade pequena, mas que receberia um evento importantíssimo que era a antepenúltima etapa dessa equilibrada temporada de 2010. Antes das atividades, uma emblemática foto entre os 5 pilotos postulantes ao título de 2010 que marcou essa temporada. E nas atividades de pista, o roteiro de sábado foi o mesmo: Vettel na pole e Webber em segundo. Alonso era o terceiro, Hamilton quarto e Button o sétimo. Mas quando chegamos no dia de corrida, uma forte chuva deixou tudo mais dramático na Coreia, atrasando então o andamento da prova. Mas após 1 hora de paralisação, muita reclamação dos pilotos e 17 voltas atrás do safety car, a bandeira verde enfim era dada em Yongan. Vettel era o líder, Webber o segundo, Alonso o terceiro e Hamilton caiu para a quinta após a relargada. As condições eram muito difíceis e quem viu isso na prática foi Marco Webber, que escapou sozinho, bateu e quando Rosberg o acertou, era decretado o fim de corrida para o australiano. O líder do campeonato, o favorito a ganhar o título, abandonava com somente 2 voltas de bandeira verde. Era a reviravolta que Vettel e Alonso queriam. O safety car veio e quando saiu, a corrida seguiu com muitas escapadas, muitos acidentes, enfim, muito drama. Jenson Button, devido a uma estratégia ruim e falta de sorte, estava no momento fora dos pontos. Mas foi na relargada de um safety car causado por Remy que as coisas melhorariam para Alonso. Mesmo após o erro da Ferrari em seu pit stop que o fez perder a 2ª posição, ele recuperou o 2º posto na relargada após um erro de Hamilton. Mais um do inglês nessa reta final. E faltando 10 voltas para o fim, o carro de Sebastian Vettel perdeu performance, o seu motor estourou e assim Fernando Alonso liderava o GP da Coreia do Sul. Vettel antes disso se encaminhava para liderar o campeonato, porém mais uma vez em 2010 a sua Red Bull deixou na mão. Era uma corrida para esquecer para a equipe de Christian Horner. Então, sob pouca luminosidade no fim de tarde e quase noite na Coreia, Fernando Alonso vencia de forma épica o GP da Coreia do Sul e assumia a liderança do campeonato. Lewis Hamilton chegou em segundo e Massa voltava ao pódio em terceiro. Alonso fazia sua festa, afinal ele sabia, esse resultado poderia decidir o campeonato a seu favor. Campeonato esse que estava dessa forma, faltando 2 provas para o fim. Fernando Alonso estava a 11 pontos na frente de Marco Webber, lembrando que ele chegou na Coreia 14 pontos atrás. Hamilton era o terceiro, Vettel o quarto e Button o quinto. Esses aí eram os que brigavam pelo título ainda. Agora restavam os GPs do Brasil e de Abu Dhabi. Será que Alonso seria campeão já no Brasil? Chegamos em Interlagos, que poderia ser pelo 6º ano consecutivo o palco da decisão do campeonato. Alonso, para ser campeão, precisava vencer e torcer para Webber ser somente quinto. Parecia difícil, mas não impossível. O treino classificatório foi com chuva, muito difícil para os pilotos e quem roubou a cena não foi nenhum dos postulantes ao título, e sim a Williams de Nico Hülkenberg, que voou de forma impressionante no Q3 e com 1 segundo de vantagem cravou a surpreendente pole position. Que volta desse alemão que infelizmente estava sem vaga para 2011. Mas com muito sol no domingo, a carruagem virou abóbora para Hülkenberg, que ainda na primeira volta caiu de primeiro para terceiro. Alonso passava Hamilton para ser quarto, onde depois seria terceiro. E sob a torcida de um jovem Neymar, Eu tô sendo brasileiro, né? Porque o brasileiro ganha a corrida. Os brasileiros não foram muito bem. Massa teve problemas em seu pneu e ficaria fora dos pontos, assim como Rubinho, Di Grassi e Bruno Senna. Uma pena.
Lewis no fim de prova causou um safety car que juntou todo mundo e deixou a corrida bem movimentada. Porém, não mudou as cabeças. Sebastian Vettel venceu o GP do Brasil com Marco Webber em segundo, completando a dobradinha da Red Bull, e Fernando Alonso em terceiro. Uma ordem de equipe da Red Bull colocaria Webber com um pontinho só atrás de Fernando Alonso, mas a equipe austríaca decidiu não o fazer, ao contrário da Ferrari em Hockenheim. Assim, o campeonato seria decidido em Abu Dhabi, já sem Button na briga, porém com 4 postulantes ao título. Enfim, chegamos na decisão dessa incrível temporada. Um ano de várias reviravoltas, de muita emoção, cada corrida era um capítulo fundamental. E por fim, nos encaminhamos para Abu Dhabi da melhor forma possível, com 4 pilotos decidindo o título. Eram eles Fernando Alonso, Marco Webber, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Alonso liderava e tinha 11 pontos de vantagem para Webber, 15 para Vettel e 24 para Lewis Hamilton. E quais eram as chances de cada um ser campeão? Para Alonso, um segundo lugar garantiria o título em qualquer circunstância. Em caso de vitória de Vettel, um quarto lugar seria o suficiente. De resto, Alonso poderia fazer no máximo 7 pontos a menos que Webber, 14 a menos que Vettel e 24 a menos que Hamilton. Agora, para Marco Webber, ele precisaria vencer e torcer para Alonso ser o terceiro. Ele teria que terminar no mínimo 9 pontos à frente de Alonso, mas poderia fazer no máximo 6 pontos a menos que Vettel e 15 a menos que Hamilton. Para Vettel, ele precisava da vitória. Porém, Alonso teria de ser quinto e Webber o segundo. Se ele não vencesse, ele teria que terminar 15 pontos à frente de Alonso e 7 de Webber. Para Hamilton, apenas a vitória interessaria. Ele teria que vencer a corrida, torcer para Vettel ser terceiro, Webber o sexto e Alonso não poderia pontuar. E assim, com essas inúmeras possibilidades, chegaríamos em Abu Dhabi, onde em uma pista de difícil ultrapassagem, a posição no grid de largada seria fundamental, e no qual as coisas foram se desenhando de forma boa para alguns e ruim para outros. Webber foi somente o quinto, a sua pior posição de largada desde o GP de Singapura. Alonso, no entanto, fez a parte dele. Foi o terceiro à frente de Button, que seria a peça essencial nessa briga pelo título. Hamilton foi o segundo e o pole foi ele, Sebastian Vettel, a 10ª de Vettel no ano e em um momento tão especial e tão importante. E assim veio o domingo de decisão sob o fim de tarde nos Emirados Árabes. As 5 luzes se apagaram e começava a última etapa de 2010. Vettel largou bem e manteve a ponta, seguido de Hamilton, Button e Alonso. Button que ganhou a posição de Alonso na largada, mas o momento que mudaria o rumo do campeonato aconteceria metros depois. Michael Schumacher foi tocado por Rosberg, onde ele rodou e foi acertado em cheio por Vitor Antonio Liuzzi, em um acidente impressionante. Ambos ficaram bem, porém um longo safety car viria pela frente. E nisso, alguns pilotos pararam logo na volta 1 para colocar os pneus duros e ir até o fim. Era o caso de Nico Rosberg e olho nesse aqui, Vitaly Petrov. Após 5 voltas, a corrida prosseguiu e aí estava tudo sob controle para Fernando Alonso. Porém, se ele perdesse uma posição, o título era de Vettel. Mas na volta 7, Marco Webber tocou com o pneu traseiro direito no muro da curva 19 e 4 voltas depois ele antecipou sua parada por estar sofrendo com os pneus traseiros. E então veio o maior momento da corrida. A Ferrari, para evitar um undercut de Webber em cima de Alonso que, caso acontecesse, faria o espanhol cair para quinto, parou Alonso nos boxes na volta 15. O plano deu certo de início, Alonso voltou à frente de Webber e evitou o undercut. Mas para fazer o plano funcionar por completo, ele precisaria passar os pilotos que pararam na volta inicial, que no caso foram Rosberg e Petrov. A princípio seria uma tarefa fácil, mas quando o espanhol chegou no russo não foi bem assim. A Renault estava rápida de reta e Alonso não conseguia fazer a manobra de ultrapassagem. Até tentou, mas foi lá fora. Então Hamilton foi aos boxes, voltando atrás de Robert Kubica, que ainda não havia parado. E a Red Bull chamou Sebastian Vettel na volta seguinte para evitar o undercut de Lewis Hamilton. E deu certo. Vettel voltou à frente de Kobayashi, Kubica e Hamilton e evitou o tráfego. Button, que era o líder, parou nas voltas seguintes e voltou na terceira posição. Naquele momento, Sebastian Vettel era o campeão do mundo. E no lado ferrarista, as coisas foram ficando cada vez mais angustiantes. Alonso tentava, mas não conseguia passar. As voltas iam se passando e nada de ultrapassar o Petrov. Okay, I know and I see you are doing your best, but really it's critical to pass it. Use the best of your talent. We know how big it is. Use it.
E para piorar a situação, Kubica, quando foi aos boxes, voltou à frente de Petrov e, consequentemente, de Alonso. Faltando 8 voltas para o fim, Alonso, para ser campeão, precisava passar Petrov, Kubica e Rosberg. Mas nem o russo, o piloto da Ferrari, foi capaz de passar, e aí o desespero ia batendo volta após volta. E Sebastian Vettel cruzou a linha de chegada. Okay, Sebastian, good job. I need to wait until everybody crosses the line. I need to wait, but it's looking good. You just wait, sunshine, you just wait. Hamilton, P2, Button, P3. There's another 2 cars coming round in 15 and 16. Rosberg, P4, Kubica, P5, Du bist Weltmeister! Sebastian Vettel da Alemanha, da Red Bull, era campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. Em uma das decisões mais improváveis da história da Fórmula 1, ele, que era somente o terceiro mais cotado para ganhar esse título, terminou campeão, e o campeão mais jovem da história. Era a emoção de Vettel, a emoção do campeão que liderou somente uma vez o campeonato no ano inteiro, quando ele terminou. No outro lado, o da Ferrari, frustração, desânimo, de um campeonato que estava na mão, mas foi jogado fora por um erro de estratégia. Marco Webber também estava frustrado, ele que terminou o campeonato em terceiro, onde, lembre-se, ele era o líder antes do GP da Coreia do Sul. E no parque fechado, no pódio, Vettel estava emocionadíssimo. Era o momento para a história da Fórmula 1. O alemão de 23 anos escrevia seu nome entre os campeões da categoria. Ele que ganharia mais 3 campeonatos pela frente nos 3 anos seguintes. E assim se encerrava a temporada de 2010 da Fórmula 1 e eis a classificação. Um dos melhores campeonatos do século e se pá da história terminava com Vettel campeão. Na sequência veio Alonso, 4 pontos atrás na vice-colocação. Webber com 242 e Hamilton com 240. Button, Massa, Rosberg e Kubica completavam top 8. Schumacher e Rubens Barrichello completavam então o top 10 dessa marcante temporada. Que temporada! A cada corrida, um novo capítulo, uma nova história, onde cada uma das 19 etapas teve um papel importantíssimo para contar a história desse ano de 2010. Então esse foi o Revivendo Temporadas de 2010, ou melhor, 2010, uma nova era. Então eu peço a vocês aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, clicando no sininho, deixe o seu like que isso ajuda nós demais. E principalmente, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de Fórmula 1. Esse vídeo deu um trabalhão, um vídeo longo, um vídeo bem editado, um vídeo, né, que dá um trabalho gigantesco, vocês sabem. Então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo aí, que ajude nós dando seu like, se inscrevendo no canal, enfim, é muito importante. Sigam a gente no Instagram, @primeirafilaf1, entre no nosso servidor no Discord, os links estão na descrição e mandem sugestões aqui nos comentários. Enfim, esse foi o vídeo. Esse foi o Reescrevendo Temporadas de 2010. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou!